Item a história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Ser Marido e Mulher. Item abaixo está o parágrafo que foi adicionado com pontos e ligeiramente editado para tornar a frase mais clara, mantendo o conteúdo original. Item a cidade natal Kevin é uma cidade pobre em Qatar. Ele foi para a universidade e trabalhou como operário da construção civil em uma grande empresa em Dubai. Devido à sua difícil situação familiar, seus pés estão enlameados desde a infância. Então ele logo se conscientizou de sua responsabilidade. Ele teve que tentar ganhar dinheiro para cuidar de seus pais no campo. Ele se conectou com uma linda e rica garota urbana. Kevin quer ter uma vida estável na cidade para cuidar de sua carreira. Seus pais foram ver o bom dia. O casamento aconteceu. Foi um dia divertido para as pessoas da pequena cidade. O casal voltou oficialmente para a mesma casa. Item a partir de hoje, Kevin começa sua vida como advogado. A família de sua esposa tem 3 filhas. Seu sogro morreu em um acidente de construção. Sua sogra, Ellen, lamentou o marido por 3 anos e depois deu um passo adiante com Nicolau, um parceiro de construção com o marido. O senhor Nicolau é padrasto. A esposa de Kevin, Julia, é a filha do meio. Vanessa é a irmã mais velha e a mais nova é Rita. Vanessa é casada e também mora com a mãe. Rita está na 12ª série. A vida de Kevin e sua esposa não é muito difícil quando ambos têm empregos estáveis e a família de sua esposa também é abastada. Julia, esposa de Kevin, tem apenas 25 anos este ano. Ela era uma funcionária pública comum do comitê perto de sua casa. Desde a infância, Julia é linda e famosa na região. Muitas pessoas foram à casa dos pais de Julia para passear pelo beco, mas seus pais se recusaram. Quando ela estava na faculdade, ela conheceu Kevin e rapidamente sucumbiu ao seu charme. Todos não entendiam por que Kevin teve a sorte de ser notado por Julia, mas ninguém sabia que apenas Kevin poderia atender às suas necessidades secretas. Ela muitas vezes se esgueira sozinha em seu quarto, se divertindo com as roupas falsas que lhe dá para satisfazer sua solidão devido ao controle estrito de sua família em termos de tempo. Durante seus anos de ensino médio, Julia não teve casos amorosos, apesar de muitas atividades. Ela só pode ser amiga daquele falso irmão negro. Foi só quando ela estava na faculdade que Julia parecia estar em uma gaiola e começou a ter um amante. Até conhecer Kevin e seu desejo anormal se acumularam por vários anos. Os meninos que vêm para Julia parecem ter nascido um para o outro. A primeira vez que ela foi ao motel, Julia sabia que ele estava destinado. Em sua primeira noite juntos, os dois se divertiram. Não foi até que ela implorou a Kevin porque ele não aguentava mais que ele o deixou ir. Desde então, a vida de Julia virou uma nova página. Ela secretamente ficou com Kevin durante seus anos de faculdade, em parte porque o quarto de Kevin era perto de onde ela estudou, mas principalmente para fazer com que Kevin a servisse sempre que ela quisesse. Depois de se formar na escola, devido às dificuldades da família do marido por causa da casa no campo, seus pais trabalharam duro e Julia não queria morar na casa do marido. Para ser honesto, no campo pobre, deixei minha mãe. Depois de se casar, ela pediu que ele fosse morar na mesma casa com ela. Hoje era fim de semana, Julia havia prometido presentear o marido com um grande show, então ele aproveitou para ir para casa logo depois do trabalho. Assim que chegou à porta, viu seus sogros, Nicolau, Ellen e sua filha mais nova preparando arroz. Ao ver o genro voltando, Nicolau disse: "Tomei banho e saí para comer, Julia está voltando para casa em breve. Vanessa e eu fomos a um casamento hoje, então não comemos juntos." "Sim, eu sei." Depois disso, Kevin cumprimentou sua mãe e cunhada com um sorriso, depois carregou sua bolsa e foi direto para o 2º andar para tomar banho. Para ser honesto, na cidade de Qatar, todo mundo sabe, a casa da minha sogra fica em um beco profundo na área de Beadin, uma verdadeira casa de 4 andares, mas a largura é de 4 metros, o comprimento é de cerca de 10,34 metros, então o espaço é muito apertado. No entanto, este local é considerado muito grande em comparação com outras áreas, pois os carros podem entrar pela porta. Enquanto tomava banho, Kevin ouviu a porta do quarto se abrir, adivinhando que sua esposa estava voltando do trabalho, então ele gritou: "Você acabou de chegar do trabalho?" Julia respondeu: "Sim, vamos tomar banho com você." Depois de falar, ela rapidamente entrou no banheiro com o marido. "Oh, meu marido me matou, deixe-me ir com a culpa." Ela estava chorando há cerca de 5 minutos, embora ainda estivesse mal, mas sabia o que queria dizer ao marido. "Ok, salve a noite de novo, apresse-se, mamãe espere." Julia disse:
mas em seu coração ela ainda lamentava que tivesse acabado de começar. Na tarde dos desejos de sua esposa, Kevin saiu do banheiro, esperando que sua esposa terminasse de tomar banho. Ambos desceram ao primeiro andar para comer. Após a refeição, toda a família se reuniu para assistir TV. Por volta das 9 horas, Julia olhou para Kevin e disse: Eu fui para a sala de descanso antes, estou cansada demais para ir trabalhar hoje. Ele entendeu o que queria dizer e esperou que sua esposa fosse para o quarto primeiro. Então, 10 minutos depois, ele também encontrou uma desculpa para ir ao quarto do casal. Seu marido empurrou a porta e entrou. Hoje ela estava vestindo um terno de empregada preto e branco. O tecido no coração estava costurado com um tipo transparente. A primeira rodada era grande, redonda, a parte de baixo era calcinha preta. O terceiro anel estava florescendo, rosa e branco. Julia queria surpreender o marido, então ela encomendou este terno sem dizer a ele. O campo rosado de 3 cantos está escondido. Kevin recebe proximidade de sua esposa. Hoje, ele vai deixá-la dominar o jogo. Logo após terminar o trabalho, Kevin de repente olhou para a porta e, quando entrou, esqueceu de fechar bem a porta, então a porta estava apenas fechada. Ele viu a sombra de alguém passando rapidamente. Parecia que sua cunhada Rita correu rapidamente para o quarto dela, sem saber que havia sido descoberta pelo cunhado. A do cunhado, ela só tinha visto no filme, mas na vida real nunca tinha visto nada tão grande e comprido, incluindo Nicolau, seu padrasto, que lhe levou 1000 moedas de ouro no ano passado. Rita Coru. Como irmã biológica, Rita também herdou os mesmos genes que sua irmã. Claro, a necessidade fisiológica são bastante alta. Ela não é estranha ao marido e à mulher, porque foi levada à vida pelo Sr. Nicolau. Mas ela só conhecia o Sr. Nicolau, então a primeira vez que viu seu cunhado e irmã assim, ela não conseguiu esconder seus verdadeiros sentimentos. Ela sonhava em um dia estar perto desse precioso cunhado. Embora ela tenha acabado de aprender a se familiarizar com marido e mulher, Rita é tão ansiosa quanto suas 2 irmãs. Depois de ter sido treinada pelo Sr. Nicolau para desembarcar e descer aos campos, aproveitou os momentos em que a mãe estava fora de casa para uivar com o padrasto. O Sr. Nicolau é velho, mas tem muito dinheiro, é grande, e sua técnica é muito boa, principalmente o 62º policial. No entanto, devido ao envolvimento da senhora Ellen, sua mãe, em casa, as duas não tiveram muitas oportunidades de se aproximar. O sentimento de privação está lá. A primeira vez de Rita foi quando chegou à casa ao meio-dia, conheceu o padrasto, Nicolau, que estava a dormir de uma festa. Com medo de que ele fosse atingido pelo vento, ela fechou a porta e enxugou seu corpo com uma toalha molhada. O Sr. Nicolau se assustou ao acordar, viu isso, e depois esfregou a cabeça de Rita, elogiando: Filha é tão boa, eu vou te ajudar. Sr. Nicolau. De acordo com o reflexo natural de um homem, quando vê uma mulher é uma saudação de porta em porta. Olá Rita, corando, e estava prestes a virar-se, quando o Sr. Nicolau lhe pegou a mão. Eu ainda me sinto muito quente aqui. Ela ficou envergonhada e seguiu as instruções do padrasto. Rita já assistiu a muitos filmes japoneses, ela o considera um bom tipo de forno. Pela primeira vez, ela soube o que era tocar flauta ou cantar o microfone. Quando acabou, o Sr. Nicolau recuperou os sentidos, e então olhou para ela: Sinto muito, não sei por que você fez isso, está bem? Talvez seja porque estou bêbado, mas quando acordo, esqueço tudo. Rita Coru. Ela também não queria dificultar as coisas para ele, porque quando as 3 irmãs cresceram, Ellen, sua mãe, voltou a andar. O Sr. Nicolau não gostou muito, porque queria o caminho certo, para obrigá-los a chamá-lo de papai. Mas os 3 filhos de Ellen não ficaram ofendidos, e ele ficou zangado com a mãe, e começou a prestar atenção nessas lindas noras. Inconscientemente vendo a virilha chorando de Rita, o Sr. Nicolau entendeu que a criança mais nova estava muito animada. Rita estava perto de um homem pela primeira vez, então ela continuou curiosa, o que fez Nicolau se alegrar: Você acabou comigo, meu filho. Sabendo que só havia uma oportunidade, o Sr. Nicolau rapidamente a aproveitou. Rita sabia o que estava para acontecer, mas também não resistiu. Mais uma vez, ela pensou: deixando ir pela primeira vez para seus familiares, é melhor do que pessoas de fora para apreciá-lo. O Sr. Nicolau temia que sua mãe o criticasse e não se atreveu a dizer nada. O Sr. Nicolau viu o filho mais novo corar de vergonha, sorriu e tranquilizou: Minha boa filha, deixe-me ser feliz. Hehe, Rita estava assustada e gaguejou: Mas leve isso de ânimo leve, receio. Sim, sou leve,
tenho certeza, é como uma picada de mosquito. Eu te amo. Senhor Nicolau, após a batalha psicológica, Rita rapidamente acenou com a cabeça. Fique tranquilo, deixe seu padrasto agir. Um revestimento tradicional soou novamente na noite escura. A primeira vez de Rita pertenceu ao padrasto. Depois de terminar o trabalho, ela corou e foi ao banheiro. Nessa época, os dois eram menos tímidos. Rita limpou para apagar os rastros e se preparou para a aula da tarde. Desde então, os dois têm se esgueirado um para o outro, sem que ninguém na casa saiba. Item o quarto de Kevin e Julia é construído perto da parede do quarto de Rita. Os dois estavam próximos, e do outro lado da parede, a cunhada ouviu tudo. Rita imaginou todo tipo de coisa com o cunhado. Acima de tudo, ela queria substituir sua irmã de uma vez por todas. Talvez o destino a tivesse satisfeito, então Rita não teve que esperar muito para provar seu cunhado. Naquele dia, Kevin voltou para casa mais cedo, devido a uma coletiva de imprensa do Conselho de Administração. Todo mundo ia para a escola e trabalhava, então só ele estava em casa. Hoje em dia, Julia, sua esposa, fez uma viagem de negócios com a empresa. Assistir TV é chato, Kevin adormece o tempo todo. O tempo estava frio, então ele só usava shorts, porque achava que não havia ninguém em casa. Kevin dormiu profundamente na sala de estar, mas Kevin não sabia quando Rita chegará em casa e observava seu cunhado adormecer. Foi hoje, Rita estava vazia no último período, então ela foi para casa 45 minutos mais cedo. Gentilmente, ela se arrastou atrás de seu cunhado. Rita sabia que Julia estava ausente há alguns dias, então seu cunhado deve ter querido aliviá-la. Enquanto ele estava queimando seu sono, Kevin sentiu algo quente em uma região, e o espaço estava estranhamente úmido. Ou há um fantasma? Tendo experiência com o Sr. Nicolau, Rita toca flauta prisional e é muito habilidosa e técnica. Sabendo que havia uma mudança, mas com sua experiência superior em artes marciais, Kevin estreitou os olhos e observou quem se atreveu a trapacear. Bem, era Rita, a linda cunhada, que usava um vestido branco da escola. Vendo isso, Kevin fechou os olhos novamente, fingindo estar dormindo. Quando a 62ª música terminou, Kevin sussurrou, Rita, obrigado, oh meu Deus, eu gosto muito. Rita corou, envergonhada quando foi pega, e estava prestes a correr para a sala, quando Kevin disse, está tudo bem, você é incrível, obrigado novamente por tudo. Rita viu que o cunhado não estava zangado com ela, mas também agradeceu por estar confusa, então ela ficou menos tímida e disse, me desculpe, porque eu já te vi tantas vezes, então não posso evitar. Não se exiba para Julia. Sim, está tudo bem, você é tão fofo. Teremos outra hora. Kevin piscou para sua linda cunhada. Rita viu que seu cunhado estava confortável, então ela não hesitou em dizer, sim, ok, o que mais? E você é demais, estou um pouco engasgado, está tudo bem. Rita disse ao cunhado que estava ausente há alguns dias, mas eu tinha um cano de água entupido e era muito difícil para mim ficar. Então o que restou, piscou distraidamente e disse, segredo, vamos voltar para a sala. Para ser honesta, Rita também queria que seu cunhado a ajudasse com isso agora, mas ela não queria contar a ela. Shen-Shu, não querendo voltar para a sala, Kevin entendeu, piscou os olhos, eu te ajudei, então você tem que ser responsável por mim novamente. Deve haver um retorno, não que você esteja muito arrependido. Kevin piscou para sua cunhada. Rita entendeu o que ela quis dizer. Kevin sabia que tinha que dar à cunhada um gostinho da vida hoje. Rita acenou com a cabeça timidamente. Sim, tudo bem. Rita era um pouco mais baixa que Julia, a esposa de Kevin. O cabelo preto azeviche estava pontilhado sobre os ombros, e o campo gramado estava rosado, sem um pingo de excesso. Enquanto atuava, Rita sussurrou, eu gosto muito de você, você é tão grande, a irmã Julia é tão abençoada por se casar com você. Rita sussurrou em sua respiração, se você não criticar, estarei com você pelo resto da minha vida. Então, de um cara de uma cidade natal pobre em uma cidade pequena, Kevin tem um relacionamento predestinado com a família dessa esposa rica. Especialmente, ele foi cuidado como um tesouro por suas duas irmãs, Julia e Rita. É verdade que os velhos costumam ter um ditado, batatas grandes não se preocupem com a fome, é verdade. A irmã mais velha, Vanessa, está casada há quase 3 anos e ainda não tem filhos. O médico concluiu que sua água estava fraca, por isso era difícil engravidar. Ele próprio não está fisiologicamente bem,
mesmo que se exercite regularmente. Portanto, Vanessa e seu marido têm brigado ultimamente por esse motivo. Falando brevemente sobre Vanessa, ela é a irmã mais velha da casa, mas na verdade ela é apenas 1 ano mais velha que a esposa de Kevin, então ela ainda é 2 anos mais nova que Kevin. Vanessa disse para apenas chamar Vanessa por mim, mas Kevin não se atreveu, eu era o ombro inferior, eu não podia ser caótico. Vanessa é a mais alta das 3 irmãs, suas pernas são alongadas como uma modelo, seu cabelo está caindo para abraçar seu rosto rechonchudo, e sua primeira rodada também é a maior das 3. Vanessa tem dentes tortos, então ela parece muito charmosa quando sorri. Item as necessidades fisiológicas das 3 irmãs Vanessa não são menores que as outras, mas talvez Vanessa seja mais desfavorecida, devido ao azar de ter um marido forte como Júlia, a irmã mais nova. A vida com Vanessa é muito chata, então Vanessa nunca se satisfez. Felizmente, no mês passado, Vanessa foi trabalhar na empresa, as irmãs do escritório tiveram uma briga, então elas tentaram uma coisa estranha uma vez. Então eles se reuniram, procurando um jovem para pilotar o avião de uma velha. Naquele dia, Vanessa escondeu o marido como uma empresa de festivais, então ela chegou tarde em casa. Ela, junto com Ana, sua melhor amiga, e algumas outras irmãs, organizaram uma viagem de hotel. Naquele dia, havia 3 jovens de cor, altos, negros, deve-se dizer que o arroz cozido por sua mãe era padrão. Naquele dia, Vanessa estava apavorada. Item após esse incidente, Vanessa foi novamente, quando uma irmã da guilda foi capturada por seu marido na batalha. Então as irmãs uivaram e uivaram, abandonando aquela associação de caça de jovens. Em casa, entediada, esta semana ela começou a fazer isso sozinha, como forma de se aliviar. Kevin conhecia a história de Vanessa e sua esposa, então as coisas da casa muitas vezes se preocupavam em ajudá-la, tornando a cunhada muito simpática ao cunhado. Viver juntos, é claro, é uma atividade comum. O banheiro e o vaso sanitário estão coletivamente no andar de baixo, então 2 ou 3 vezes, posso ver Kevin tomando banho, vagamente atrás do vidro, e me sentir triste por meu marido. Então ela secretamente sentiu que seu cunhado estava sempre infeliz. Kevin tem o hábito de sentir sede enquanto dorme, então ele costuma descer as escadas no meio da noite para beber água. No andar de cima ficava o quarto de Kevin e Júlia. Abaixo estava o quarto do Sr. Nicolau, da Sra. Hélène de Vanessa. Vanessa sabia disso, então esperou para ver Kevin em particular esta noite. Ouvindo os passos do cunhado, ela abriu a porta para observar. Vanessa engasgou de surpresa. No corpo de Kevin havia um pedaço de pano, que ele achava que todos estavam dormindo à noite, então quando ele terminou de morar com sua esposa, ele simplesmente o deixou de fora e foi beber água. Vanessa abriu a porta, saiu da sala e sussurrou: Kevin, sirva-me um copo d'água. Kevin se virou, atordoado, pensando que era um fantasma. À luz da escada, à sua frente estava uma linda cunhada, de pijama legal, com montes de pêssego rechonchudos, escondidos atrás do tecido. Por favor, suba as escadas primeiro. Depois de falar, Kevin se afastou rapidamente. Bin inverteu: afaste-se, eu tenho algo a dizer. Vanessa segurou a mão de Kevin, abraçando-o em seus braços. Por muito tempo, eu queria ter um filho, mas meu marido não podia me dar. Por favor, me ajude. Vanessa implorou seriamente. Kevin agora entende o coração de sua esposa. Ele não disse mais nada, mas colocou um beijo apaixonado em seus lábios. Quando ele estava prestes a agir, uma voz familiar soou: você é muito corajoso, você se atreve a mexer com este tempo. Ambos ficaram surpresos, olharam para cima e perceberam que era Rita. Ela viu tudo desde o início. Por alguns dias, ela não conseguiu se aproximar de Kevin, então se sentiu desconfortável. A menina ia para o quarto no meio da noite para fazer um flash, quando se deparou com essa cena, o que a deixou ainda mais desconfortável. Rita tem ciúmes da própria irmã. Mas então, temendo que Vanessa soubesse sobre ela, Rita evitou, mas também para experimentar a estranha sensação: vocês dois vão para meu quarto, fiquem seguros, aqui vocês podem ouvir. Vanessa ouviu sua irmã dizer isso, sabendo que ela estava do seu lado. Exceto por ela, o filho de Júlia sabia que ela morreria deixando sua mãe. Enquanto caminhava, Kevin disse a Vanessa: honestamente, não estou escondendo nada, já peguei Rita. Vanessa ficou assustada ao ver isso e disse rapidamente: então melhor, as 2 irmãs vão atendê-lo esta noite. Vanessa mudou de endereço. Kevin sorriu: vamos ver se as 2 irmãs aguentam.
Item Kevin sorriu brilhantemente, como se estivesse pegando ouro. Descansando e curando, com todas as 3 irmãs da família de sua esposa, não há nada mais feliz. O número de irmãos é realmente um rato no arroz e flores perfumadas que fazem todo o cacho esfriar. Eu também sei que gosto dele há muito tempo. Então, 2 mulheres, um homem, se revezaram brigando no quarto de Rita. Enquanto agia, Rita disse, hehe, acabei de descobrir recentemente, graças a Kevin. Vanessa disse, esta noite é o segredo da minha irmã. Eu só quero ter um filho, está tudo bem, eu já ouvi de tudo. Kevin é muito saudável, exceto por todas as 3 irmãs, certo? Item Kevin sorriu. Ok, mas não deixe Júlia saber, ela está com ciúmes. Com o que você está preocupado, Júlia sabe, talvez até peça uma mão particular. Nesse momento, você pode ser livre e feliz. Depois de falar, Vanessa voltou para seu quarto. Kevin ficou para cuidar de Rita por mais uma rodada, depois voltou para seu quarto. Depois daquela noite, Vanessa se apaixonou por seu precioso cunhado. Ela não esperava quantos meninos da cidade, mas gostaria desse filho do campo. Ela sempre encontra uma maneira de se esgueirar para a cama com Kevin, e o lugar mais comum ainda é o quarto de sua irmã. Item há mais de uma semana, Rita não faz isso novamente com o cunhado, porque Júlia está em casa o tempo todo. Rita se sentiu desconfortável. Nicolau continuou piscando. Ele também viu sua expressão estranha, quando muitas vezes evitava seu rosto o tempo todo. Vagamente adivinhado, havia a possibilidade de que ela tivesse uma história diferente. Ele estava muito zangado. Aproveitando a oportunidade de que ninguém estava em casa esta tarde, ele fingiu ir para o quarto dela e depois jogou um jogo ruim. Rita não queria mais ver o padrasto, porque não o amava de jeito nenhum. A pessoa que ele gosta é um belo cunhado do campo. Item enquanto dormia, o senhor Nicolau empurrou a porta sem cerimônia e pulou. Vamos, Rita o mimou pela última vez. Enquanto atuava, eu não esperava que Kevin voltasse do trabalho mais cedo. Assim que ele entrou pela porta, ele ouviu algo estranho. Eu gosto muito de você, papai, eu também gosto de você. Kevin entrou sorrateiramente e na frente dele estava seu sogro e filho, Rita, que estava fazendo beicinho, fazendo bobagens. Kevin admirava secretamente esse sogro indiferente, nessa idade, mas ainda flexível, eles não eram menos que ele. Kevin balançou a cabeça, suba para descansar. Item à noite, o arroz e a água terminam, toda a família se reúne para assistir TV. Kevin desceu até a cozinha para pegar um pouco de água. Assim que terminou de beber, ele se virou e viu Rita, a irmã mais nova. Ela desceu até a cozinha para descascar frutas para toda a família. Kevin sussurrou para a cunhada, à tarde, você e papai, eu já vi de tudo. Rita estava confusa, porque não queria mais prolongar seu relacionamento com Nicolau. Há quanto tempo você está com seu pai assim? Kevin perguntou. Sim, já se passaram alguns meses, desde antes de eu vir para cá. Estou ocupado estudando, então não faço isso com muita frequência, mas agora não quero mais. Rita era uma garotinha, apenas descascando a fruta. Item Rita tinha acabado de contar ao cunhado como ela e Nicolau haviam começado, como ela era sorrateira. Kevin ouviu e admirou a jogabilidade desse irmão mais novo. Talvez apenas sua esposa não tenha ultrapassado o limite do jogo. Então você quer fazer isso de novo com Monsieur Nicolau? Rita recusou categoricamente. Sim, não, eu não gosto disso. Por que você não gosta? Rita raciocinou novamente, dizendo como mosquito, eu sei que é redundante e ainda pergunto. Só tenho medo de que a irmã Júlia saiba sobre mim e eu vou amaldiçoá-lo até a morte. Kevin sorriu. Agora eu entendo a sorte que tenho de ser um homem. Um garoto do interior foi para a capital para estabelecer uma carreira, casou-se com uma esposa rica, pôde viver com o genro e foi cuidado e amado pela família de sua esposa. Quem não gosta disso? Kevin é um verdadeiro beneficiário. Silenciosamente, Kevin pensou, há 4 mulheres na casa, e as 3 irmãs já me seguiram. E quanto a Ellen, minha sogra? Ela tem quase 50 anos, também é bonita e jovem. O que devo fazer para minha sogra? Ela parece tão florescente, mas seu rosto está sempre vermelho como uma galinha lutadora. Item hoje é fim de semana. Kevin leva as 3 irmãs à praia para trocar de ar. Os 4 irmãos planejavam apenas ir com o casal, mas Chia e Rita pediram a Júlia, sua esposa, que fosse com eles, então Júlia concordou, e Rita queria fazer essa viagem para contar a Júlia um segredo da família. Portanto,
Kevin reservou deliberadamente um quarto duplo com 2 camas em vez de 2 quartos individuais. Depois de fazer o check-in, Kevin acompanhou os 3 até a praia. As 3 irmãs são todas lindas, não menos que uma outra. Todo o grupo de homens na praia assistiu lá. Depois do banho, os 4 voltaram para seus quartos, trocaram de roupa e foram comer. Havia apenas um banheiro, então as irmãs deixaram Júlia, esposa de Kevin, tomar banho primeiro. Assim que Júlia entrou no banheiro, Rita se Vanessa e abraçou novamente o cunhado. A irmã Vanessa também não é inferior a mim. Item os 3 estão próximos um do outro. Kevin ficou um pouco em pânico porque descobriu acidentalmente, mas nesta viagem, Kevin também queria que sua esposa soubesse o segredo. Se sua esposa não aceitasse, Al também seria um número, pois ele tinha mais 2 mulheres, e também Ellen, a bela sogra. Júlia abriu a porta do banheiro. A cena à sua frente a tornou incapaz de acreditar em seus olhos. Vanessa viu isso e disse: "Sente-se aqui, Rita, e eu vamos falar com você." Vanessa então conta tudo. Ela queria pedir a Kevin para ajudá-la a ter um filho. Rita contou como ela e Nicolau foram descobertos pelo cunhado. Tanto Vanessa quanto Júlia ficaram surpresas com o caso de Nicolau com seu filho mais novo. Júlia, a esposa de Kevin, ouviu que ela estava tão febril. Oh meu Deus, por que isso é estranho? Agora Júlia também entendia algumas das privações de longa data de Vanessa. Pensando nisso, por algum motivo, a casa de Júlia estava molhada. Olhando para Júlia assim, Rita disse: "Kevin tem que servir as 3 irmãs até de manhã esta noite. O erro do meu marido não pediu permissão, mas ele ainda se atreve a dizê-lo." Júlia olhou para Rita, mas ela aceitou em seu coração. Ela disse: "Agora você e Rita pedem permissão. Só não sei se Kevin pode servir minhas 3 irmãs." Vanessa aliviou a irmã. O Sr. Kevin é muito saudável, o suficiente para servir suas 3 irmãs a noite toda. Todos tomaram banho e depois foram jantar. "Você tem que treinar o Sr. Kevin para que ele tenha forças para lutar esta noite." Rita piscou para o cunhado. Kevin não esperava que todas as 3 irmãs sentissem o sol deste campo de sorte. Depois de tomar banho, Kevin levou as 3 irmãs para jantar no restaurante do hotel. As 3 garotas chamavam Kevin de muitas ostras e frutos do mar. Kevin não gostou muito, mas pensando em mimar seu pai esta noite, ele também tentou comer para ter força. Ele pediu algumas garrafas de cerveja, piscou e disse: "Vamos fazer um pouco de fermento. Beba muito, volte molhado com os lençóis." Rita disse novamente: "É que você está molhada, mas como a sua pode estar tão molhada? Quanto você tem que beber?" Kevin respondeu: "Eu bebo todos vocês 3, mas qual é o propósito de comer sozinho?" Todos os 4 riram juntos. Comendo e bebendo, Vanessa disse que queria dar um passeio na praia, então Kevin levou as 3 irmãs com ele. Escolhendo um lugar vazio, Vanessa disse às 2 crianças: "Faça Kevin feliz." Antes que Kevin tivesse tempo de reagir, a água fluiu. "Agora eu sei o que fazer em vez de lutar." Kevin de repente descobriu que Vanessa não estava usando roupas íntimas. De repente, ele entendeu que todas as 3 irmãs haviam planejado com antecedência e convidaram umas às outras a usar saias para facilitar o convívio. Naquela noite, Kevin adormeceu nos braços de 3 lindas irmãs. No final de umas férias alegres, Kevin terá muitas histórias para contar ao Sr. Nicolau. Após o passeio, Kevin contou tudo a Nicolau. Depois de ouvir, ele secretamente admirou a capacidade situacional de seu genro, mas então sentiu raiva dele por ousar roubar seus negócios. Ele viu que Rita parecia estar evitando. Ele o suportava uma vez por semana e muitas vezes ficava irritado. Ele entendeu que o motivo era por causa de seu maldito genro. "Agora um dia você conhecerá sua mão, cachorro." Por quase 2 meses, sua esposa, Ellen, de repente parou de fazer sexo. A senhora Ellen usou a desculpa de que era velha, não queria ficar enredada na poeira e precisava se abster por uma alma pacífica. Mas ele não sabia que era apenas uma desculpa para ela rejeitá-lo. O que ela queria estar perto era de uma pessoa diferente. Muitas noites perseguindo sua filha e genro, a senhora Ellen, tem sido muito difícil de ficar. Ela precisa ser aliviada. Muitas vezes ela deliberadamente se veste bem para enganar o noivo, mas ele não parece se importar muito. Isso mesmo, porque Kevin já tem 3 lindas jovens nesta casa, ela não tem porta. Hoje, a senhora Ellen voltou para sua cidade natal para ter um emprego. Mas o campo era uma casa que ela comprou do proprietário que não mora mais. Vendo que era barato e razoável,
Ela comprou e brincou com ele. Quando estou livre, vou lá e me divirto com o jardim. Hoje, ela disse a Kevin para levá-la até lá. Nicolau ainda não havia pensado em uma maneira de ficar sozinho com suas duas filhas amadas, quando sua esposa, Ellen, disse a ela que ela tinha que voltar para sua cidade natal por mais de uma semana, enquanto persuadia seus avós e visitava parentes. Todos os anos, ele o seguia, mas este ano, Nicolau disse que não estava se sentindo bem, então ele a deixou sozinha. O genro mais velho foi treinar com a escola por quase meio mês, até Saigon. Mesmo que sonhasse, não achava que a oportunidade chegaria tão cedo. Item despedindo-se de sua esposa e genro, seu coração estava estranhamente exposto. Ele foi ao mercado comprar comida, fez uma pequena festa para ter energia para a diversão desta noite, prometendo gastar muita energia. Rita foi para a escola o mais cedo possível. Assim que chegou à porta, gritou: "Papai fez churrasco hoje. O cheiro de assados é tão perfumado que não como há muito tempo." Rita olhou para a grelha, que eram carnes, ostras e frutos do mar, que estavam cheirando a fama. O senhor Nicolau disse: "É por isso que tenho forças para servi-lo esta noite." Rita não parecia feliz em ouvir isso, mas afinal, era bom tê-lo servindo quando seu cunhado não estava em casa. "Fui ao banheiro e depois fui para a casa do meu pai." Rita o empurrou para longe e voou para dentro de casa. "Deixe-o ir um pouco mais." Rita provavelmente não aguentaria, porque estava muito molhada. Nicolau observou a sombra de seu filho mais novo nos fundos da casa, depois voltou para sua churrasqueira. No caminho de volta para sua cidade natal, Ellen e Kevin conversam sobre todos os tipos de coisas. A senhora Ellen confidenciou muito sobre as dificuldades da vida, especialmente a solidão desde o dia em que seu marido morreu. Ela deu um passo adiante com Nicolau, mas não concordou com isso. À medida que envelhecia, ela se tornou apática, não mais interessada nele. Ela só quer alguém como Kevin para sua mãe e filha compartilharem. Kevin também estava preocupado, porque no carro, a senhora Ellen continuava inclinando a cabeça no ombro dele. A senhora Ellen disse: "Filho, ou você apenas me mima uma vez, deixe-me sentir menos falta do seu pai." Kevin ficou confuso e depois se alegrou secretamente, porque não esperava que flores perfumadas atingissem uma pessoa tão específica. Desde o dia em que Kevin era advogado, é verdade que muitas vezes Ellen, a sogra, acendeu a luz verde, mas como há mais 3 jovens bonitas, Kevin esqueceu que sua sogra está ansiosa. Kevin respondeu: "Sim, não sei como é. Se você precisar de um ombro para compartilhar, estou sempre pronto." A senhora Ellen começou a chorar e depois contou suas velhas memórias com o ex-marido. No caminho para a cidade, a senhora Ellen virou-se para Kevin e disse: "Filho, estou com dor de cabeça. Eu deixo você ir para um lugar fechado, você pode descansar um pouco e pode voltar para sua cidade natal à tarde." Kevin respondeu: "Sim, deixe-me encontrá-lo." Kevin soube imediatamente que Ellen havia acendido a luz verde. Esta fruta já comeu o suficiente. Kevin virou em uma pequena rua, depois atravessou profundamente em um motel em um beco. A senhora Ellen colocou uma máscara apertada, borrifou perfume e entrou. Kevin fez o check-in e os dois entraram no elevador. Quando a porta do elevador foi fechada, a senhora Ellen abraçou o genro com força. Ela inalou o cheiro de sua masculinidade e de repente soluçou: "Filho, me desculpe, não entenda mal." Kevin respondeu: "Sim, nada, é apenas um sentimento momentâneo, mãe." "Mãe, não fique triste. Suba as escadas, me faça uma massagem." É minha mãe imediatamente. A mãe e a filha correram para o quarto. Kevin trancou a porta. A senhora Ellen caiu na cama macia e acolchoada. Kevin puxou a cortina para baixo para bloquear o sol. "Massageie-me para descansar. A criança está muito suja. Terminei de tomar banho e depois massagear minha mãe." A senhora Ellen respondeu: "Sim, tome um banho, eu me deito um pouco." Kevin ligou o chuveiro e tomou um banho suave. Lentamente, Kevin não fechou a porta, mas o banheiro era feito de vidro. Olhando do lado de fora da cama, ele viu a sombra da pessoa de pé lá dentro. Kevin acabou de tomar banho. Bem, dele cresce tão rápido. A senhora Ellen estava do lado de fora e seu rosto estava vermelho. Embora ela tivesse perseguido ele e sua esposa várias vezes, agora ela notava que aquilo de Kevin também era muito diferente e isso e aquilo. De repente, houve um problema fisiológico e a senhora Ellen se sentiu molhada onde estava deitada. "Pare de matar meu pai. O que devo fazer?"
Deixei minha mãe, é só um pouco, estou sempre sob as luzes. Item Kevin terminou de tomar banho, saiu e massageou suavemente as têmporas para sua sogra. A senhora Ellen era como uma alma perdida quando foi cuidada por seu genro jovem e saudável. Então, por um momento de fraqueza, a senhora Hélène lentement se inclinou para Kevin. Em um momento, a calcinha de Ellen estava no chão. Ela sussurrou: Filho, deixe-me mimá-la uma vez. Kevin respondeu: Sim, você é linda. Mamãe é incrível. Mamãe é muito bonita. Então, o que vier, veio. A senhora Ellen estava perto de seu genro, como uma seca ao sol, como um riacho que flui. Então Kevin colocou toda a família de sua sogra. E Nicolau, seu padrasto, envelheceu aos poucos e foi marginalizado. Item a senhora Ellen pediu oficialmente o divórcio, porque uma vez que o filho de Rita disse a verdade, ele costumava ser um absurdo para ela. Agora, na casa na área de Beadin, há um jovem do campo que ainda atende às necessidades de suas 3 irmãs e esposas todas as noites. Quanto a Ellen, sua sogra, Kevin a leva de volta à sua cidade natal 2 vezes por semana para ter um emprego. E o endereço familiar, ainda o motel da cidade, o escondido dos dois. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.